Você, crente, sabe quando começa o seu culto a Deus? 7 horas? 7h30? E se eu te disser que o seu culto não tem horário para começar? Se eu te disser que o seu culto já começou quando você, pela primeira vez, sentiu a presença do Senhor e se entregou para Ele? Vamos ler a palavra do Senhor? Romanos capítulo 12, versículo 1 vai dizer assim: Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitos irmãos, meus queridos irmãos, eles entendem que o culto é aquele momento que você passa ali no templo, né? Você chegou ali no templo e começa o seu culto. Na verdade, não. Na verdade, o seu culto começa quando você se entrega a Jesus, quando você o aceita como seu único, legítimo, suficiente Salvador. E a própria palavra vai nos garantir isso, né? Que é o vosso culto racional, é o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Muita gente pensa que a igreja que a casa é uma extensão da igreja. Não é verdade. A igreja é uma extensão da sua casa. O seu culto você vive em todos os lugares. Você só vai na igreja, você só vai no templo para entregar o seu culto a Deus. Mas, na verdade, o seu culto, ele começou aquele dia que você sentiu a presença e que você se entregou a Jesus. Ele não para mais. Ele só vai parar no dia que Jesus voltar para te buscar, aqui na terra. Porque no céu ele vai continuar eternamente. Tá? Então, o seu culto, ele não começa às 7 horas, não começa às 7h30, ele não começa às 8h30 do domingo, quando você vai para a EBD, para sua escola dominical. O seu culto começou aquele dia que você sentiu a presença poderosa do Espírito Santo e você falou: a partir de hoje, eu sou uma nova criatura. Lembra 2 Coríntios 5,17? Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ali, irmão, ali começou o seu culto a Deus. Ele não para. Agora você está cultuando a Deus. O que você está fazendo agora? Você está meditando na palavra? Você está, sei lá, cantando o hino da harpa? Você está cantando louvor? Você está adorando a Deus. Você está cultuando a Deus também nesse momento. Porque o seu corpo, ele serve como instrumento de culto, de adoração a Deus em todos os momentos da sua vida. Vamos ler um pouquinho mais aqui da palavra, aqui em 1 Coríntios, a partir do versículo 19. 1 Coríntios 6, 19. É o que está escrito. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha só que maravilha. Esse corpo aqui não é meu, esse corpo aí não é seu. Ele é do Senhor Jesus. Eu me lembro que uma vez um jovem falou comigo assim, lecionando na classe dos jovens: Irmão César, o que você acha de eu fazer uma tatuagem? Eu posso? Eu falei: pode, claro que você pode. E aí ele falou comigo assim: mas fazer uma tatuagem não é pecado? Eu falei: não, fazer tatuagem não é pecado. Ele falou assim: então eu posso fazer, então eu vou fazer. Eu falei: calma. Eu não falei eu falei que não é pecado, mas eu não falei que você deva fazer. Eu falei que você pode, não que você deve. Aí eu citei justamente, né, esse texto aqui para ele. Eu expliquei para ele o seguinte: imagine que esse corpo aí não é seu, esse corpo é do Senhor Jesus, é templo do Espírito Santo. Imagine que você mora numa casa que é alugada, né, tem uma sala ampla, mas você está achando grande demais essa sala, você quer repartir essa sala do jeito que fique melhor para você. Né? Você pode fazer, sendo você inquilino naquela casa, você não é o dono, você é o inquilino. Né? Se você fizer, o morador, o dono da casa vai gostar? Ele disse não. Eu falei: é a mesma coisa. Né? Esse corpo aí não é seu, esse corpo é do Espírito Santo, esse corpo é do Senhor. Então, se você fizer, certamente o Senhor não vai gostar. Se você fizer na casa essas alterações, o inquilino não, o dono da casa não gostar, o que ele vai exigir de você? Você vai ter que sofrer alguma penalidade, você vai ter que sofrer alguma coisa ali para que você possa pagar por tudo isso. Se você fizer no seu corpo da mesma forma. Lembra de Natan confrontando Davi? O profeta Natan confrontando Davi? O que foi dito? A espada não se apartará da sua casa. Né? Então, ali nós vemos que o pecado ele tem uma consequência. Se você não pode fazer nada contra o templo do Espírito, macular o seu corpo, né, que é o templo do Espírito, isso aí já se torna um pecado. Né? Então, se você não pode fazer isso, e você fizer, você fazer questão de fazer, mesmo sabendo que você não pode fazer, então aí você está inquirindo no pecado, e infelizmente vai ser cobrado de você. Tem mais um texto aqui que a gente gostaria de ler, que está aqui em que está aqui em 1 Pedro, 1 João, 2 Pedro 3, 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Lembra quando nós lemos aqui em Romanos 12, 2, o último versículo aqui, ó, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus? É justamente essa vontade de Deus. Que nenhum de nós se perca, irmãos. Que nós estejamos em um momento de adoração completo e pleno nessa terra, adorando o nome dele. Você é filho do Deus Altíssimo agora. Você foi enxertado na videira. A palavra diz no Evangelho de João, né? Veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. Mas a todos aqueles que o aceitaram, eles deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus. Então, sendo filho de Deus, você deve fazer a vontade de Deus nessa terra. Seja sal na terra, seja luz do mundo, porque essa é a vontade de Deus para com todos nós. Assim você vai experimentar qual seja a agradável,
perfeita e boa vontade do Senhor. Amém? Compartilhe essa palavra, você vai estar ajudando a evangelizar. Quem sabe você chega lá no céu um dia e o Senhor fala contigo, filho, você ajudou a evangelizar tantas pessoas. Você fala assim, mas eu nem abri a boca, Senhor. Mas você compartilhou muitas palavras que ajudaram nesse galardão que você vai receber agora. Amém? Compartilhe. Deus abençoe. A paz sempre.